Core i7 4770, será que ele vale a pena? Será que é um bom processador para você estar usando hoje, para você estar jogando boa parte dos jogos? Então, vamos dar uma analisada nele, vamos ver quais são os pontos, especificações, as coisas que ele pode fazer e vamos ver um teste em jogos. Então, se você quiser saber como é que ele trabalha, assista esse vídeo até o final e não esquece de explodir o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, que é muito importante também que você esteja inscrito no canal, e de deixar um comentário aqui se você tem esse processador e desde quando você tem esse processador e o porquê você está querendo pegar esse processador. Quer fazer upgrade? Então vamos ver se ele vale a pena mesmo. Então, bora lá, bora pro vídeo. Muito bem, eu vou estar analisando as especificações e testes, ver a questão de pontuação dele e depois a gente parte para a prática, como é que ele vai funcionar, como é que ele vai rodar nos jogos atualmente. Beleza? Então vamos lá. Estou aqui nele no site, o melhor de todos, o Technical City. E aqui eu já tenho Core i7 4770, especificações técnicas e teste. Dá um zoomzinho aqui que vai facilitar na minha vida. Então vamos lá. Aqui a gente já tem as especificações dele, tá? Que é no caso, ele sendo 2013, tendo 4 núcleos e 8 threads. A pontuação dele é 4.56, no caso de todos os outros processadores, beleza? Então é isso, ele não fica perto de nenhum dos outros processadores que tem aqui, que são processadores mais atuais. Então vamos lá. Começando primeiro por informações gerais. Informações gerais fica no caso no ranqueada dele, tá? No rank que ele fica, 1214. Aqui lugar de popularidade 62. Ele é bem popular, ele é bem conhecido entre a galera hard que usa, que tem PC aí, né? Ele é, no caso, da arquitetura Haswell, que é a arquitetura lá da quarta geração, a mesma coisa do i7 4790. Ele é praticamente, ela é uma versão mais básica do 4790, até porque os dois são quase, literalmente a mesma coisa, tá? Então vamos ver, características, que é a parte mais importante, que é a que a gente precisa de fato se atentar nos processadores. Características, ele tem 4 núcleos e 8 threads. É um processador 4/8, é um processador que foi feito, no caso, para estar suportando trabalhos, estar suportando funções, exigências mais pesadas aí do computador. Para quem quer tá trabalhando mexendo com imagem, mexendo com vídeo, fazendo gravações de vídeo, esse tipo de coisa. Ele é basicamente o meu processador, só que um pouquinho mais fraco. Por quê? Porque o clock dele é um pouquinho mais baixo. Enquanto Enquanto o clock do 4790, que é o meu, é 3.6 a base e 4.0 o turbo, esse aqui é 3.4, 3.9. Isso aqui vai influenciar em quê? Mano, em quase nada. Você não vai ter de fato a noção desse uso de frequência do processador. Em alguns jogos, sim, quanto menor a frequência, quer dizer que o processador trabalha um pouco mais lento. Mas necessariamente você só saberia essa diferença se você pegasse um processador com um clock muito baixo e aí sim você subisse para esse aqui. Isso aqui influencia na hora de usar o Windows, na hora de abrir um aplicativo, na hora de você jogar alguma coisa. Isso aqui sim, aí vai influenciar. Então, cachê L3 ele tem 8 megas também, que é padrão para esse processador, né? 8 megas aqui, o que é bem, dá para deixar passar. Ele tem 22 nanômetros, então processador de arquitetura, processo tecnológico de 22 nanômetros. Esse nanômetro dele é a construção dele, tá? Então quanto menor esse número, melhor. Quer dizer que mais tecnologias podem ser incrementadas dentro do processador. Passando essa parte aí, o resto você não precisa estar se preocupando mais, porque a gente vai partir para compatibilidade. Compatibilidade, ele é do LGA 1150, que é equivalente lá relacionado à quarta geração, que é o encaixe do processador na placa-mãe, só que é um encaixe, beleza? Consumo de TDP Thermal Design Power, que seria o seu design e seu consumo, a quanto você vai esquentar. No caso do processador, TDP é referente mais à temperatura, quanto ele vai esquentar, quanto é que ele vai consumir. Já a placa de vídeo é mais para consumo mesmo, quanto é que ela vai pesar na sua conta de luz, de energia no final do mês. E ele consome apenas 84 watts. Só que na prática ele não fica isso. A gente vai ver nos testes lá, né? Vamos ver como é que ele vai funcionar essa questão de consumo nos testes, temperatura dele, sendo um processador esquentado ou não. Muita gente acha que os i7 de quarta geração são processadores esquentados. Não, eu não acho. Depende do cooler que você está usando.
ele é memória DDR3. Muita gente não curte esse tipo de processadores das antigas, terceira e quarta geração, por serem memória DDR3. Porém, ainda são processadores que dão um belo de um caldo. Suporta até 32 GB. Só que esses 32 GB você só pode usar se você tiver com placas-mães gamers. Placa-mãe high-end, que são aquelas placas-mães bem construídas, que tem 4 slots de memória RAM. E aí você pode até usar os 32 GB. Mas geralmente você vai estar usando ele com 16, que é por conta da limitação das placas-mães que vende aí no Mercado Livre, AliExpress, essas coisas, tá? Se você quiser pegar uma placa-mãe gamer, você vai ter que investir uma graninha, que aí sim eu posso dizer com todas as letras que não vale a pena gastar esse dinheiro todo numa placa-mãe high-end para quarta geração. Não vale a pena. Melhor você pegar esse dinheiro e montar uma geração mais atual, mais potente, tá? Suporta aqui até quantidade de canais de memória Dual Channel. Eu não sei dizer. Eu recebi um comentário falando que você disse que o processador só suporta Dual Channel, mas eu tô usando com 4 pentes de memória. Eu não sei explicar. Isso talvez seja a tecnologia da placa-mãe. Se alguém souber, pode deixar nos comentários que eu tô aceitando. O vídeo integrado dele, que é um ponto positivo, é um HD Graphics 4600, aí que é o máximo da quarta geração, tá? E ele tem equivalente a uma placa de vídeo de 2 GB dentro do processador, que é o gráfico integrado dele, para você usar para jogar, para navegar, para usar de forma mais ali dedicada, sem placa de vídeo, para você pegar o PC e você já começar a usar. Usei assim por bastante tempo e de fato o gráfico integrado dá conta de algumas coisas. Mas lembrando, processador sozinho não faz milagre. Você precisa de uma placa de vídeo para ele. Por quê? Porque a placa de vídeo dele só tem suporte a DirectX 11.2. Alguns jogos vão precisar de um DirectX um pouco mais forte. Isso quer dizer o quê? Que ele já vai rodar com o emulador tranquilo, tá? Então você vai poder pegar aí para jogar seu Free Fire, para jogar algumas outras coisas, usar o emulador para botar aí suas coisas dentro do seu PC só com gráfico integrado. Tem o OpenGL 4.3, lembrando que quanto maior, melhor isso aqui, porque são tecnologias de renderização, tecnologias que botam para frente o emulador para funcionar. Isso aqui eu tô falando especificamente do emulador, mas alguns jogos também usam esse tipo de tecnologia. Tem suporte a PCI Express 3.0, porém as placas-mães só tem suporte a 2.0, só as placas-mães high-ends que tem 3.0 na terceira e quarta geração, PCI Express X16. Agora a gente parte para testes e benchmark. Teste de benchmark, a gente vai ter uma pontuação aqui que ele vai entregar. No caso, essa pontuação, vale mais a pena você olhar ela, prestar atenção nela, se você estiver comparando ela com algum outro processador. Porque isso aqui é o que? A pontuação que ele faz em single core é essa aqui, mas é bem difícil explicar exatamente como se aplica a essa pontuação. 3.794 em multicore, só que, né? Isso aqui são testes para você ver se ele vai funcionar bem em multitarefas ou não. Por ele ser 4/8, ele vai ter uma boa pontuação em single core, que é tarefa única. Ele vai estar usando somente uma coisa, ela tá só com o navegador e o YouTube aberto. Ele tá usando tarefa única, então ele vai estar usando o máximo ali dele, a frequência turbo, e vai estar dando essa pontuação aqui. Chegando em multitarefas, ele já sobe, mano. Triplique isso aqui, vai para 3.794. Quer dizer que para multitarefas ele é bem melhor. Mas aí, como eu falei, só vale a pena você ver, preste atenção nessa pontuação se você estiver comparando com outros processadores, para você ter mais ou menos uma ideia ali como é que ele vai, se ele vai estar sendo melhor em multitarefas ou não, tá? Como a gente não tá comparando, até vendo ele assim por cima, não vale muito a pena. A mesma coisa aqui, ó. Eu não vou escolher o jogo aqui, porque eu prefiro ver na prática do que pegar esses relatórios aqui. Vindo aqui para o concorrente da AMD, que seria o equivalente da AMD, aqui é o Athlon Gold Pro 3150GE. Ou você pode também traduzir e colocar, mudar isso aí e colocar o Ryzen 3 3200G. Que fica um pouquinho à frente dele, mas ele seria equivalente. Quanto isso aqui tá dando? Então, 100 pontos, aqui tá dando 101.1 pontos. É muito ponto. E aí ele fica bem parelho com esse Ryzen aí. E a gente parte para a parte de melhores GPUs para os 74790. São as placas de vídeos mais usadas, são a placa de vídeo que dentro da pesquisa foram o que a galera mais respondeu. E a maioria de todas usa só com gráfico integrado.
Que é aquela galera que não tem muita condição de estar investindo numa placa de vídeo e prefere ficar mais com o gráfico integrado dele, que já dá conta de fazer bastante coisa. Você pode usar tranquilo o seu PC, jogar alguns jogos aí só com gráfico integrado, que ele vai dar conta. Então tá aqui, ó, HD Graphics 4600. E a segunda mais usada é uma GTX 1060 de 6 GB. Então praticamente a minha configuração, só que obviamente com clock um pouco mais baixo. RX 580, GTX 1650, GTX 1050, 1660 Super, 1060 de 3 GB, 1070, GTX 960 e RX 570. Essas aqui são as placas mais usadas, tá, galera? E aí tem as placas mais fortes, que são aqueles doidos que usam com essas placas aqui, né? Bom, só os corajosos aí. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta a hashtag 4770. Eu quero saber se você tá assistindo até aqui, porque agora a gente vai partir para os testes em jogos. Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e bora para os testes em jogos. Vamos ver na prática aqui, o link eu vou deixar na descrição. Eu já deixei meu likezão aqui, beleza? 4770 Game Test. Então, let's go. Introduçãozinha aqui do vídeo. Gaming Bench. Banished Ghost of New. Não sei nem que jogo é esse, mas vamos lá. Tá em Full HD. Tela cheia. DLSS ali. Com tudo no baixo, né? No baixo. Eu não conheço o game. Mas aparentemente é um jogo pesado. Porque é um jogo com florestas. Com bastante vegetação. O teste está sendo executado aqui com uma RTX 2060 Super. Que tem aí os seus 8 GB de VRAM. FPS tem aqui 747,90 e 747,70, 16 GB de RAM, beleza? E ó, aqui ó, PWR é o TDP, então a gente vai ver como é que ele vai estar usando. Lembra que é 84, tá usando 40, então quase sempre ele não vai ficar lá. Mas também isso aqui vai depender bastante do cooler que você tá usando. Caraca, mano. Tá no Full HD, configurações no baixo. Caraca, mano, que espécie de God of War é essa aí? Conheço não esse game, não. A taxa de FPS tá acima de 60, tá? Tá se mantendo acima de 60. O processador tá usando 60% de uso e a placa de vídeo 50%. Um bom equilíbrio de processamento aqui. E quando eu falo de equilíbrio de processamento, é isso aqui, ó. Tá dando uma taxa de FPS legal e tá numa taxa de uso bem parelha dos dois, ó. 50% para cada. Isso sim é um bom equilíbrio de processamento. Quer dizer que essa é a melhor placa para ele? Lembrando que o jogo aqui tá no Full HD e no baixo. Assassin's Creed Mirage. Vamos ver aqui. Opções. Tá no Full HD, 60 Hz. V5 desligado. Aqui tem a configuraçãozinha que a gente vai ver. Ó, tá no baixo. Tudo no baixo. Aqui já puxou um pouquinho mais do processador. E a placa de vídeo também já foi dada uma puxadinha a mais. O processador já foi lá para os seus 80% de uso, mas está entregando 80 FPS. E o consumo dele, ó, não chega nem a 50. Tá usando 9 GB de memória RAM e tá usando 3.6 ali de 3.7 de frequência do processador. DLSS tá no modo qualidade, então tá uma configuração legal, cara. O jogo tá rodando bem mais fluido, tá acima de 60 FPS. Tá se mantendo legal, movimentação. É um jogo pesado graficamente. Quando tem areia, poeira assim, pesa bastante em questão de renderização. Tá bem legal. A placa de vídeo também tá com bastante folga. Não tá sendo exigida de nada aqui praticamente. E é isso. Resident Evil 4 Remake. Resident Evil 4 Remake tá em Full HD. Com tudo no baixo. Tudo desligado, escala de renderização normal e praticamente tudo desligado. Processador com bastante folga e a placa de vídeo também com bastante folga, 50%. Tá um muito bom equilíbrio de uso aqui entre o processador, mas mesmo assim o que a gente tá querendo ver aqui não é a placa de vídeo e o processador em si, é o uso do processador, que tá lá no seu 60%, não chegou nem a 70%, chegou agora 70%. O uso dele também tá bem baixo, então quer dizer que ele tá bem frio, ó, 50 graus, tá bem tranquilo. O clock dele tá na sua frequência, tá variando entre a turbo ali e a frequência base, usando 7 GB, quase 8 GB de VRAM. Aqui tá no Full HD no baixo. É, de fato, essa placa aqui é bem mais forte que o meu processador. Então, né, ela tá dando bastante espaço para o processador trabalhar e ficar tranquilo.
Resident Evil puxa mais da placa de vídeo do que do processador. Isso é uma coisa que eu já tinha percebido já. Mas tá bem fluido, tá acima de 60 FPS, então dá pra ele brincar aqui tranquilo, cara, sem se estressar. Cyberpunk 2077, vamos ver, tá em Full HD, gráficos DLSS, super resolução, qualidade. E com tudo desligado e tudo no baixo. Ligando o DLSS ajuda bastante, inclusive, nos gráficos, tá? Então, caso você pretender... Ó, aqui, ó, no Cyberpunk já puxou bem mais o processador. Já foi lá para os seus 90% de uso, para casa dos 90%. Placa de vídeo desceu o uso, foi para 30 e poucos, 30, na casa dos 30, 40 FPS, 40% de uso aqui. Tá usando 8 GB de memória RAM. E o clock do processador tá cravado ali em 3.6, quase 3.7, 3.698 MHz ali. Tá usando, ó, já começou a usar um pouquinho mais, já foi pra 50. Eu não entendo esse jogo, eu acho esse jogo bem estranho. Não me atraiu em nada, não faço a menor ideia qual é a ideia desse game, mas muita gente gosta. Mas tá bem fluido, tá acima, ó, não tá cravado no 60 FPS, tá um pouquinho abaixo dos 60 FPS. Chegou agora no 60, eu acho que depende muito, sabe? Porque é um jogo que eu sei é bem pesado, questão de gráfico de iluminação, de sombra, de ambiente, de bastante coisa, né? Então ele pesa bastante no PC. Por isso que muita gente usa ele de referência para rodar outros jogos. E aí a gente vai ver o God of War. God of War tá, ó, escala de renderização Full HD, com tudo no baixo. Tudo no baixo, bonitinho. O processador já foi lá para os seus 98% de uso, mas tá entregando 80 FPS. Placa de vídeo também tá com bastante folga, quer dizer que o processador tá empurrando bem de boa essa placa de vídeo, tá? Placa de vídeo não precisa ir para o seu 100% para poder entregar um bom desempenho. Tá usando bastante do processador aqui, tá na casa lá dos 90, acima dos 95% de uso. Tá usando também um pouquinho mais dele aqui, a temperatura dele também tá bem tranquila, usando 6.8 GB aqui. Ele poderia até subir os gráficos, jogar aqui mais no médio, lembrando que isso aqui tá no baixo. Então ele pode dar uma aumentada nos gráficos aqui. Eu tô curtindo, cara, tô curtindo. E de fato ele entrega esse desempenho, né? Mas depende também bastante da placa de vídeo. Pra quem quiser saber, pra gente finalizar, GTA V. GTA V tá em Full HD, com tudo normal. Caraca, ele não botou no Ultra. Olha aí, primeira vez que eu vou ver um teste aqui onde ele não joga o gráfico do jogo lá no Ultra. Tá entregando acima de 100 FPS, lá pro seu 140 FPS, com Full HD, com tudo no normal. Processador 60% de uso. Placa de vídeo 35, 40%. Isso aqui não puxa bastante, lembrando que o GTA ele tem mais afinidade com placas da Nvidia, tá? E tá usando 6 GB de memória RAM. E é isso, temperatura tá bem tranquilo. Cara, tá empurrando a maioria dos jogos aqui, tá bem fluido. Era pra mim jogar nessa qualidade aqui. O problema é que eu não me importo tanto e acabo deixando mais com um V5 cravado, mas tá entregando mais de 100, mais de acima de 100 FPS, mano. Bateu 152 uma hora ali. O overall tá sendo 139, 140 FPS. Ó, deu uma lagada, deu uma travada ali, caiu 30 FPS, deu aquela travada de doido ali, mas o jogo tá bem fluido. Ele vem pra praia, porque aqui na praia tem bastante coisa pra renderizar, tem bastante personagem, tem bastante prédio, e é isso. Nossa, matou o cara de graça, mano. Tá aí, funcionando de boa. No veredito final, eu posso dizer que sim, mano, vale muito a pena pegar esse processador, tá? Ele ainda empurra a maioria dos jogos, empurra bastante. A questão é a placa de vídeo que você vai usar. Então, por ele ter gráfico integrado, você consegue usar ele sem a placa de vídeo logo de cara. Mas eu recomendo botar uma placa para você poder tá puxando, desenvolvendo, exigindo mais dele na questão dos jogos. E é isso, deixa sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo? Explode o like, se inscreve no canal. Vou deixar na tela para vocês aqui um vídeo falando sobre o i7 4790. A gente vai ver um teste dele lá. Então, caso você não tenha assistido, e assiste a playlist que eu vou deixar na tela aqui chamada Teste em Jogos. É isso, até a próxima. Fui.